Olá a todos, meu nome é Jonas Ribeiro da Rosa, eu sou biomédico, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São Francisco e fui orientado pela professora doutora Andréa de Mello Porcari. Eu vou falar um pouco do projeto que a gente tem, em que a gente fez a avaliação do perfil metabolômico urinário no binômio diabetes e Covid-19. Então vamos iniciar falando um pouco sobre a pandemia da Covid-19. Ao final de 2019, começo de 2020, houve o surgimento e a dispersão de um novo patógeno viral conhecido como SARS-CoV-2. Esse agente etiológico foi o causador da pandemia da Covid-19, que impactou profundamente a saúde pública global. Só no Brasil a gente teve mais de 700 mil mortes diretamente relacionadas à Covid-19. Além disso, quando a gente fala da Covid-19, então, os principais sintomas que vêm na nossa mente é dor de cabeça, febre, dores no corpo. Entretanto, essa doença ela pode gerar complicações em diversos sistemas orgânicos, em diversos órgãos e sistemas do nosso corpo. Essas complicações, na maior parte das vezes, ocorrem em pacientes que têm algum tipo de comorbidade de base, em especial pacientes diabéticos. Então, quando a gente começou a ver a fazer os levantamentos do diabético, a gente começou a visualizar que a hiperglicemia crônica ela já foi um preditor de agravo tanto na SARS-CoV em 2007 quanto na SARS-CoV-2 agora em 2019. Além disso, a diabetes por si só ela já é um fator de risco que aumenta infecções, dentre elas a Covid-19. Outro fator que é importante a ser observado é, em populações mais idosas, você tem um maior percentual de diabéticos. E na Covid-19, as complicações ocorreram, na maioria dos casos, em pacientes mais idosos que tinham uma comorbidade de base. Então, quando a gente faz essa intersecção entre pacientes diabéticos e pacientes idosos, o número de casos pode chegar a 36%. Outro fator também que a gente levantou é que ainda hoje existem poucas ferramentas eficientes para compreender de maneira eficiente todo o perfil bioquímico e realizar terapias mais preditivas e específicas para o tratamento, tanto das complicações geradas pela Covid-19, quanto das complicações que a Covid-19 vai desencadear em pacientes já diabéticos. A gente levantou, então, algumas questões norteadoras e o objetivo desse estudo foi responder essas questões. A primeira questão que a gente levantou é como a diabetes afeta o metaboloma urinário. A segunda questão é como a Covid-19 afeta o metaboloma urinário. A terceira questão, e daí essa questão são várias, não só uma, é como é a relação entre Covid-19 e a diabetes. Então, como a diabetes vai afetar a Covid-19 a gente vai, o que a gente vai visualizar no metabolo urinário, como a COVID vai refletir na diabetes e como isso vai ser visualizado no metabolo urinário e o que vai acontecer quando a gente tiver interação diabetes e COVID-19 e o que isso vai ser visualizado no metabolo urinário. Basicamente, esse estudo, então, foi um estudo transversal realizado entre 2020 a 2021, onde a gente fez coleta em 4 centros hospitalares de Bragança Paulista. Ao todo, Ao todo, foram coletadas 357 amostras de urina. Essas amostras foram termicamente inativadas e posteriormente foram armazenadas no ultrafreezer a menos 80. A gente utilizou alguns critérios de inclusão e exclusão nessas amostras. Então, ao todo, a gente tinha 357 amostras, mas como a gente tinha variados tempos de internação dos pacientes, isso é, a gente tinha pacientes que haviam sido internados há 2, 3 dias por causa da Covid e pacientes que estavam mais de 90 dias internados. A gente utilizou alguns filtros para fazer com que os pacientes que apresentavam Covid-19 eles fossem o mais homogêneos possíveis, no sentido de tempo de internação. Então, a gente só selecionou pacientes que tinham um mínimo de 4 dias entre a coleta da urina e o diagnóstico por PCR de Covid-19 e não tinham menos de 16 dias do início de sintomas. Ao todo, a gente ficou com 109 amostras. Essas amostras elas foram alicotadas, a gente realizou um pool, esse pool foi usado para a criação dos controles de qualidade. Posteriormente, cada amostra e cada controle de qualidade, ele foi centrifugado a 12.000 ppm, a 4 graus Celsius por 10 minutos, e a gente tirou o sobrenadante. No sobrenadante, a gente adicionou água, acetoletila, e a gente realizou uma análise, então, por UPLC que o TOF-MS. Utilizamos a coluna de amida, que é a Heineck, e usamos os modos de ionização positivo e negativo para fazer uma análise global, uma análise on-target dessa urina. Nós pegamos esse espaço amostral, separamos em 4 grupos. Então, separamos em pacientes que tinham Covid-19 e apresentavam diabetes. Pegamos pacientes que tinham diabetes, mas não tinham Covid. Pacientes que tinham Covid, mas não tinham diabetes. E pacientes que não tinham nem diabetes nem Covid. Então, através de uma combinação simples, a gente selecionou para esses pacientes para a criação de um PLCA, para ver a discriminação entre esses grupos. Quais são os features que levavam à discriminação e, posteriormente, acabar respondendo aquelas questões norteadoras que a gente havia levantado.
O principal feature que a gente conseguiu identificar que foi responsável pela discriminação entre grupos foi o ácido de hidroguierona. Esse ácido ele apareceu ele apareceu como um fator discriminante em todos os grupos que apresentavam Covid. Sendo que ele já foi associado à formação das NETs, que são as as redes extracelulares de nêutrons. Basicamente, é um conjunto de estonas que vão ser liberadas como se fossem teias para captura de micro-organismos. E essas NETs elas já foram associadas à gravidade da Covid-19, ao marcador de gravidade da Covid-19. Então, quando a gente comparou, basicamente, pacientes com Covid versus pacientes sem Covid, esse ácido foi extremamente mais abundante no grupo que havia Covid. E quando a gente comparou o grupo que tinha somente Covid e o grupo que tinha Covid mais diabetes, esse ácido estava muito mais abundante no grupo que tinha Covid em associação com diabetes. Então, esse é um provável marcador para um preditor, na verdade, de complicação, porque o NET, né, que já foi utilizado como um preditivo para complicação da Covid-19, o que a gente conseguiu visualizar é que eles estavam muito mais aumentados no grupo que tinha Covid juntamente com diabetes.